Graça e paz, meus amados amigos e amigas. Mais um episódio de Bíblia na Sobremesa, o seu podcast preferido, semanal, contando histórias de pessoas maravilhosas que muitas vezes não sabem que são maravilhosas. Começa a contar a sua história e fica assim, meu Deus, como eu sou maravilhoso. Como eu sou maravilhoso e não sabia. Nem os outros que falam, e né? Quem tá de volta com a gente depois de ficar um mês na Bahia, baiando. Ó, ativei a skin de novo. Ativou a skin Moreno 6,5. Moreno 6,5, Negão MDF. Negão MDF. Negão MDF. Lucas, bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado. Que bom estar aqui de novo, cara, com você, nessa mesa, ouvindo as histórias e os testemunhos, né, que mexem com a gente ali, que sempre renovam a nossa fé. Hoje o nosso convidado, ele é muito especial. É o Christian Gaspar, esposo da Ana Júlia Gaspar, pai da Ana Helena e do Ethan. Ou, para os menos íntimos, Elton. Maninho. Elton. Nossa, se ele ver esse podcast quando crescer, bichão, corre. Pai da Ana Helena e do Ethan, ministro de louvor na Igreja do Cinema e sócio-diretor na Rentagro Brasil. O Christian, ele tem um testemunho impressionante sobre família, casamento e reconciliação em Deus. E para você, pai, que está com seu filho do seu lado nesse momento, ouvindo esse episódio, eu sugiro que você volte aqui depois sem seu filho. Hoje a história é um pouco densa, é um pouco complexa, a gente vai falar de assuntos pesados. Sem filtros, sugiro, né? E sem filtros. Então, assim, a minha responsabilidade aqui é de te avisar o que vai acontecer a partir de agora. Então, assim, a minha sugestão é que você não assista esse episódio com seu filho do seu lado, tá bom? Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. A Bíblia na Sobremesa. É uma honra estar aqui. Muito bom estar aqui com você nesse momento. O Chico sabe, quando ele me chamou, bicho, eu tava indo pra Bahia, fiquei tão empolgado. Falei, cara, não acredito, velho. O Chico me chamou pra um rolê dele, velho. Aí tava pra Bahia, cara, não consegui vir pra cá, daí eu fiquei chateadão lá na Bahia. Tá muito longe? Não, deixa mais pertinho assim. Ah, tá, beleza. Aí eu fiquei empolgadaço, cara. Daí quando você me chamou de novo, eu falei, não, vou lá. Bora, é isso aí. Você falou um dia antes, que era 9 horas da manhã, né, cara? Não, um dia antes não, pô. Falei contigo domingo passado. Ah, bichão. Só que o homem esqueceu, né? Aí eu falei, custa nada lembrar, né? Brinca. Custa nada lembrar, né? Ai. Mas vamos lá, cara. Christian, obrigado pela tua presença, mano. Me conta, quem que é o Christian hoje, mano? Aonde você tá? Onde você tá pisando? O que você tá vivendo nesse momento? Pra depois a gente entender como é que tu chegou aqui. Bom, ele já apresentou ali, né, meus familiares. Todo mundo aqui conhece, mas você de fora não. Mas um dia vai ter esse prazer. Cara, hoje minha vida, ela é muito boa, independente das situações que vêm, né, diárias de trabalho, né, essas coisas assim, mas a parte família, eu falo com o peito aberto, assim, né, escancarado, falando, cara, minha família deu certo. Não por causa de mim, né, obviamente, porque quem escutar depois a história completa vai ver que não foi por causa de mim, né. Mas hoje, cara, eu tenho uma família muito saudável, uma família onde minha esposa, ela é meu braço direito, porque a nossa primeira sociedade é a nossa esposa, né? Uhum. A nossa primeira empresa é a nossa casa. E os nossos primeiros funcionários são os nossos filhos, né? E hoje, cara, graças a Deus, graças à misericórdia dele, tipo, com todas as letras maiúsculas, né? Pela misericórdia dele, hoje minha família, minha casa, ela tá bem, tá salva, tá tranquila. Meus filhos vivem o evangelho. E eu fico muito feliz quando as pessoas percebem isso nos meus filhos, né? Porque você falar o que você faz é uma coisa, teu filho mostrar outra, distorce tudo aquilo que você fala, se for, né, ao contrário. E eu vejo meus filhos tendo essas atitudes, né? Onde eles revelam Jesus no dia a dia, entre irmãos, porque irmão é quebra-pau o dia inteiro, né? Uhum. Mas você vê, cara, meu filho abrindo a porta pra minha filha, legal, ele esperando ela entrar no carro. Cara, não foi eu que ensinei assim, sabe? Tipo assim, não foi coisas que eu falava, ó, filho, olha o pai fazendo. Ó, Ana Helena, olha o pai fazendo. Não foi, cara. Isso eu fiquei, até certo ponto, quando eu fazia as cagadas na vida, né? Era a minha maior preocupação, né? Porque, tipo assim, beleza, eu caguei minha vida, e agora? Eu tenho 2 filhos, bichão. Uhum. O que eles vão ser? Eu não quero que meu filho seja um cachorro. E eu não quero que minha filha esteja na mão de cachorro. Uhum.
Porque eu era cachorro, né? Então, aí, cara, ressignificar tudo isso aí foi um processo muito bom, né? Hoje eu vejo a parte boa disso, né? Quando você tá no processo, dificilmente você vê, né? Você sente mais a dor do que vê algo, né? Mas, cara, minha família hoje, eu posso falar abertamente, sim, que ela pode ser servida como um exemplo para as pessoas, né? Primeiro porque Jesus funciona. Não é por causa do Christian, da Ana Júlia, da Ana Helena e do Ita. Não, é porque Jesus está lá dentro, né? E eu vivi os dois casos, né? Com Jesus tentando entrar, batendo na porta e eu sempre fechando na cara dele. E minha esposa sempre lutando. A minha família em torno disso, né? Porque eu nasci num lar cristão. Só que eu sou o filho mais novo de 4, né? Tem a Fabiana, o Jota, o Bruno, aí eu. E o meu pai me teve com 30 e poucos anos. Então, eu nasci em 94. Aí eu não tive tantos recursos que eu percebi ao longo do tempo que eu precisei, né? E isso acabou me revoltando por não ter discernimento, vamos dizer assim, até espiritual disso e relacionamento com meu pai, né? Meu pai e minha mãe, no caso, né? Então, assim, tipo, eu tive uma infância muito boa. Não posso falar mal da minha infância. Brinquei bastante na rua, empinei pipa, pulei muro, taquei ovo na casa do vizinho. Eu fui um piá saudável, assim, nesse sentido de brincadeira, né? Só que eu fui muito, cara... eu era muito revoltado. Mas muito revoltado, sem saber, bicho. Eu só não gostava, que foi aquela história que eu tava conversando com você aqui, antes da gente falar, né? Eu recebia as informações assim, só que eu não recebia a informação porque eu tinha 13, 12 anos. Para uma criança tem que desenhar, né? E ainda mais naquela época que não tinha celular, não tinha essa facilidade de ter informação, né? Tete a tete, assim. Você pergunta pro ChatGPT, meu Deus, que lá é uma benção, bicho. Ajuda a gente um monte no trabalho. Então, eu não tinha essa... E eu não sabia chegar, eu não sabia conversar com meu pai, eu tinha um pé atrás. Tipo, pra mim, meu pai era só um cara que trabalhava, né? Uma visão mais enxuta, assim, né? Meu pai trabalhava, vinha pra casa, trazia sustento pra casa e essa era a imagem. Ele era uma ferramenta só, né? Tipo assim, meu pai ele é muito bom. Meu pai ele é uma pessoa incrível, meus pais, minha mãe também. Cara, minha mãe tem um coração enorme, meu pai tem uma cabeça enorme também, porque o bicho tem um HD gigante lá. Ele é muito inteligente, eu admiro muito meu pai. Só que, tipo, algumas coisas que eu, né, ao longo do tempo, que me trouxe rebeldia, foi a falta de entendimento, né? Porque só é rebelde quem não tem entendimento. Porque o cara, ele acha que ele vive de achismo, né? E achismo, cara, não roda, não funciona. Então, eu achava algumas coisas do meu pai, eu achava algumas coisas da igreja, eu achava algumas coisas dos meus irmãos... E esse acho foi me broxando por algumas coisas e eu fui... quer saber? Dane-se, não vale a pena. Igreja não vale a pena. Tudo bem que eu tava na Assembleia de Deus, né? Desculpa aí. Aí, cara, tipo, eu não tinha um respaldo, assim. Cara, por exemplo, se você chegasse... O Chico sabe também, você também sabe. Se você chegasse num obreiro e falasse... cara, o que é masturbação? Meu Deus! Queima o piá, assim, bota óleo ungido na cara. Não fala isso na igreja, cara. Sim. Cara, mas isso é uma realidade de um adolescente. Sim. Hoje mais ainda, com essa internet aí, que você pode formar a pessoa que você quer. Chega até a dar medo, bicho, isso aí. Até eu posso ficar bonito ali. Então, tipo, quando eu soltava essas perguntas, que aí eu peço até desculpa, né, nesse sentido, porque às vezes eu perguntava na hora errada, né, também. Tava numa mesa de jantar, pai, mas entenda que, cara, você é uma dúvida. Uma criança, não, é uma entende? dúvida, tipo, é uma dúvida. Você não tem o senso do ridículo formado ainda, sabe? Não, nenhuma criança tem, né? Tanto que ela faz, tanto que ela mija de porta aberta, ela faz tudo, né? De porta aberta. Esses dias eu vi uma criança, né, passou um rapaz amputado na frente da criança e ela... Nossa. Por que ele não tem perna, tá ligado? Na frente do cara, mano. E isso é ser uma criança, entende? É puro. É a pureza, o comentário exatamente, é puro. Exatamente. É a gente que leva na maldade. Exatamente. Porque a gente que tem a malícia de... A Ana Helena, Pia, esses dias no mercado, bicho. Um anãozinho foi passar o cartão e não alcançava a maquininha, cara. A Ana Helena, ela é sangue do meu sangue, bicho. A bicha é zoeira. Ela virou, mãe... Olha a anãozinha tentando colocar o cartão lá. Ela não consegue, tipo... Ai, meu Deus. Bicha, aí assim, eu perdia...
Eu perdi as oportunidades de ficar quieto, né? Porque criança implora por limite. E isso eu percebi tendo filho. Criança implora por limite, ponto final. Então, se você fala pra ela não colocar a mão, ela vai tentar 4 vezes. Até você não ligar mais. Aí quando ela vê que você não ligou mais, aí ela entendeu que, tipo, cara, então se eu apertar mais se eu insistir na cagada, eu faço, entendeu? Só que eu não precisava de muito para fazer uma cagada e já levar uma pitada. Mas, assim, uma coisa que eu prezo bastante hoje, que eu vejo que fez falta pra mim, tá? Não tô falando pro Bruno, pelo Jota, pela Fábio, tô falando que fez falta pra mim, individual, é a explicação. Tipo, meu pai não explicava. Ele batia, tipo, às vezes a gente fazia cagada na escola, ele chegava, e minha mãe falava, ó, ligava, antigamente não tinha WhatsApp, né? Era só o bipzão aqui, pá, coisa maneira pra caramba. Eu acho, né? Aí minha mãe ligava pro meu pai só chegava em casa, eu tomava banho 5 horas da tarde. Tipo, mano, 5 horas da tarde. 6. Não, então. Só que eu tava dormindo já esse horário, com 6 cuecas na bunda ali, pra não levar uma cintada. Então, assim, não tinha muito diálogo. E isso com os 4 filhos. Então, por isso que eu falo, eu não posso falar muito porque, assim, a minha idade é muito diferente, por exemplo, da Fábio. Ela tem 10 anos de diferença de mim. Então, ela pegou outro Joilton, né? Que é o nome do meu pai. Desculpa, não é um xingamento isso aí, pessoal. Então, assim, o meu pai, ele teve vários tipos de relacionamento. Meu pai sempre foi um cara esforçado para trazer um ambiente saudável para casa, financeiramente, né? Então, assim, algumas coisas escapavam, algumas coisas a gente fazia igual. Mas mesmo assim, quando eu ia soltar alguma coisa, assim, era já... Ei, pode falar isso! Cara, teve uma época, bicho, que meu pai ficava nervoso que eu falava... Ah, desculpa então. Desculpa então. Só que meu pai pegou o pintão do desculpa então. Conseguiu? Entendi. Aí cara, eu apanhava. Ah, desculpa então. O que você falou? Mas eu só pedi desculpa, bicho. Por que eu tô apanhando? Só que depois que eu fui lembrar... né? Entendeu. Arrumando a equação, tinha o desculpa pintão. Tinha um pintão ali. Falei, orra, bicho, apanhei por causa disso, na moral. Aí, assim, isso foi me trazendo rebeldia. Isso foi me trazendo, abrindo espaço para coisas que não deveria. Que é o que eu te falei. Criança, ela precisa de explicação. E normalmente criança precisa de explicação no tempo dela. Criança não quer explicação no teu tempo. Porque você sabe como funcionam algumas coisas. A criança, ela precisa... Ah, pai, não sei o que tá acontecendo aqui e tal. Cara, se você não explicar na hora dela, ali, que dura 10 minutos, ela já passa. E você tem que ir até o mundo dela. É isso, tem que é o mais difícil, né? no mundo dela. Exatamente. Ontem, essa madrugada, 2h pouco da manhã, eu tava no pé da cama do meu filho, eu e ele fechando o pau. E eu falei pra ele, cara, entenda, a tua mãe vai te defender. Eu tenho que... te bater. Eu tenho que pegar pesado com você, porque uma hora ele começou de frescura, assim, eu falei, peguei ele firme e falei, você é homem, lembre-se disso. Mas é isso aí. Você é um homem. Então, e eu nunca, Piá, não vou falar nunca porque é muito forte, mas pouquíssimas vezes eu escutava meu pai falar assim, cara, pare, velho. Tipo, com amor, né? Assim, no tipo, sentido filho, você não é criança, cara. Para com isso, velho. Tu acha que tu tinha, por ser o mais novo, de 4 irmãos, que provavelmente já estavam vibrando numa outra frequência, já sentavam na mesa, já sabiam conversar, e você ficava vendo a atenção que seu pai dava pro Jota, pro Bruno, pra Fabiana. Você tinha um pouco dessa necessidade de querer ser visto, de ser aprovado, de poder ter esse mesmo... Tinha, porque mas não era nem por causa dele, né? Falava mais sobre mim. Não, mas é isso, assim, porque eu percebo que... Eu lembro de criança, de ver os adultos conversando e de perceber como eles tinham a atenção verdadeira, né? Tipo, o adulto conversando, você tá ali parado, você tá olhando pra ele e tal. E aí eu lembro de criança de querer chamar atenção pra receber aquilo, mas não sabia como chegar naquilo e fazia, né? Criava todo um circo pra conseguir ter atenção. Eu vejo assim minha infância, por isso que eu falo, eu tenho 2 parâmetros, né? Eu como filho e eu como pai. É a única coisa que eu posso ter. Não posso comparar meu vizinho. Não tem como. Por isso que eu até falo, toda vez que eu usar a Fábio, o Jota e o Bruno, são porque eles são meus irmãos. Não porque eles têm a ver, né? Mas só porque eles são meus irmãos.
Então, tipo assim, como a nossa infância era uma infância onde a gente não precisava ficar no celular, na televisão, a gente ficava bastante tempo na rua. Então, a gente ia pra escola de manhã, eu estudava ali no Erasto Gettner, aqui em Curitiba, né? Puxando mais a história pra cá, adiantando. Eu estudava ali no colégio Erasto Gettner, ali no Boqueirão. Eu ia de manhã pra escola, de bicicletinha lá, que era 2 quadras de casa, morava perto do cemitério. Uma benção morar perto do cemitério, um silêncio total, vizinhança top pra caramba, bicho. Dá medo na neblina. Mas não incomoda. Não incomoda. Uma vizinha. E o resto era alemão. Ninguém faz barulho. Nem dá bom dia. Aí eu ficava indo pra escola, normal, voltava de tarde e, cara, brincadeira até 7, 8 horas. E às vezes, quando meus pais deixavam, escondezinho ali, pá. Uma delícia, a gente voltava preto. Meu pai passava a unha assim, tirava o garrão. Nossa, bicho, vai tomar banho. Ele arrastava assim, saía aquela crosta de suor. Aí, mas hoje eu vejo meus piados também, minhas crianças, tudo assim também, tudo ranhento. E é bom demais. Aí, tipo, eu não. Foi o que eu falo pra você. Eu não buscava muita informação, até porque você é criança, você não quer saber de muita coisa, você quer saber de brincar, de ter rolimã, de ter um videogame, de ter um computador. Essa é a pira da criança. A criança não tá preocupada com o aumento do dólar, é a gente que tá. Só que a gente traz isso pra criança, ela não tem culpa, né? Uhum. Então, quando eu queria, às vezes, uma certa atenção, mesmo criança, eu levava umas relinchadas, assim, sabe? Uns coice. Por exemplo, assim, ó, eu fui o único dos filhos que reprovei de ano, né? Meus irmãos passaram tudo bonitinho, minha irmã fez faculdade, o Jota fez decisivo, o Bruno também fez Unicuritiba. Eu fui o único que não fiz faculdade. Até certo ponto, vocês vão entender por que eu não fiz faculdade mais pra frente, pelas coisas, né? Mas eu nunca fui um cara, tipo, quero fazer faculdade. Não, cara, eu gostava de carro, sempre gostei de carro. Sempre gostei de carro. Você não precisa fazer faculdade pra erguer um carro do zero. Você precisa saber de lataria, de motor, claro, né? Precisa de faculdade, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Sim. Então eu era um cara que vivia muito na rabeira do meu pai. Meu pai sempre gostou de carro, sempre gostou de comprar sainha pra carro, roda e aerofólio, pintar. Ele tinha essa pira. Talvez porque ele também não tinha quando era criança. Obviamente que ele não tinha, né? Aí eu sempre tentava colar com meu pai nesses momentos, assim, tipo, de lavar o carro junto, de fazer as coisas junto que envolvia carro. Só que, cara, é difícil, bicho. Meu pai é difícil de acessar, cara. Nossa, cara, ele é difícil de acessar. E tipo assim, pense, hoje eu como adulto, sabendo falar, sabendo como preparar um caminho pra escutar, às vezes, aquilo que eu quero, ou aquilo que eu preciso, ou aquilo, né? É difícil, cara. Até hoje, o bicho tem 60 e poucos anos e, cara, o bicho é complicado, mano. É complicado. Então eu fico fazendo essa questão quando eu era pequeno. Tipo, eu soltava alguma coisa pro meu pai, pá. Não, que não sei o quê, papá, tá errado. Tipo, cara, mas me explica. Tipo, tá, beleza, masturbação. A gente sabe que é errado, mas por que é errado? Cara, tem várias coisas. É egoísmo, entendeu? É prazer próprio. Tipo, tem várias coisas, mas nunca ouvi. Nunca ouvi, bicho. Eu ia na escola dominical todo domingo, eu ia nos cultos de oração das veinhas lá, tocava pagodinho. Pagode podia, né? Rock não podia. Pagode podia. Aí... Que o rock não é de Deus, né? Pagode não é. Não, pagode já diz, né? Pagode. Não, se fosse pragode, ok. Agora, pagode não. Pagode é uma... Não, agora eu vou falar a verdade. Posso abrir um parênteses aqui? Pode. Na verdade, a raiz das igrejas do Brasil era as veinhas tocando pandeiro. Pandeiro você vê pandeiro no rock? Não. Então, pagode é de Deus. Ponto final. Cara, fechamos a conta. Fechamos a conta, pô. Fechamos a conta. Não adianta. Essa carioca, é bem suspeito você falar. Você não tem moral nenhuma aqui, olha só. Minha carteira, cadê? Não, a minha já sumiu, já. Então, brincadeira. Engraçado, né? Essa questão musical, você falou do pagode, o rock não é de Deus e tal. Mas na tua história. Eu tô começando a seguir umas veinhas no Instagram, que é a fulano de tal do pandeiro. Fulano de tal do surdão. E aí, cara, é a senhora do coque, assim, ó, já viu? Já. Cantando e cantando aquela música. Essa daí, né, ela cara? É cliente da minha sogra. Sério? Ela mora É lá animal, lá cara. Eu falo, nossa, o cara tá num culto desse, velho. Ou já É viu o tal do direto, Eltinho da viola? Não, esse não.
É aquele que é cego lá? Não. É o Tina Viola, é um cara que é do Paraná aqui. E ele toca viola caipira. Você tem que ver ele cantando Agnus Dei. Ah, eu acho que eu já vi. Já viu esse isso. corte? Eu já vi esse corte. não O vi. cara Cê toca tá maluco? bicho. Nossa, não vi ainda. Ele é o Léo com 70 anos, meu. É, isso aí. Não, mas pra você ver como música, né, cara? Como a gente poderia fazer uma música brasileira pra louvar a Deus, né? Utilizando Os nossos esses recursos, instrumentos né? raiz. Ah, mas o pandeiro é da África, o surdão é da África. Não, ok, cara, mas ele já está no Brasil como uma música cultural brasileira faz muito tempo, Sim, né? Agora, exatamente. desculpa, nada a ver com o teu assunto, Não, mas, cara. mas faz sentido, porque até essa questão da música envolvia um pouco meu pai, assim. Não, e todos vocês são músicos, né? Tipo, Sim. eu queria chegar nessa influência musical, Aham. porque você, o Bruno e o Jota são meu músicos. pai e minha mãe. Eu não sei se eu não conheço a A sua Fábio irmã. tocou teclado e canta. Mas não dá, cara. Sabe por quê? Vou falar uma coisa aqui. Última vez que eu fui no cinema foi o Jota que cantou. Aham. E ele canta num tom que quase ninguém chega. Ai, só os irmãos chegam. Não, é ele que faz, eu também não sei. Eu só É. imito ele pra zoar ele. E aí é o seguinte, cara. Eu falo, cara, vocês ficaram com todos os talentos. Vocês cantam, vocês fazem o que vocês quiserem. Sobrou nada pra nós. É só falar de vez em quando. Sobrou Ainda nada. tô ranhento ainda. Você entende? Como tem gente que pegou todos os dons pra... egoístas, família de pessoas egoístas. Na hora de pegar... Crente egoísta. E aí em vez seus de pais- pegar com a mão assim, ó, vocês deram mãozada no balaio do... Né? É. Sabe quando criança quer um biscoito? Tá ligado? Sim, Segura afundaram a embaixo, mão, assim, ó. assim, ó, é. Daí a criança segura embaixo porque sabe que vai vir. Eles viram pegaram a camiseta assim, ó. O Bruno, quando era criança, ele fazia isso aqui, tipo... o pai dava chocolate pra ele, assim. E, cara, você tem 3 irmãos, bicho. Fora vocês, tem mais ter 3 cabeças pra dividir uma barrinha. O Bruno abriu o chocolate assim, até mais ou menos aqui. E ele não dava na tua mão pra você morder o quadradinho. Ele colocava na tua boca e ia... Na hora que você ia morder, ele dava uma puxadinha pra tirar o menos... O Bruno que vocês Maravilhoso. conhecem, bicho, é outro. O Bruno também foi renovado pelo Espírito. Pra mim é demais. E aí é isso, cara, assim, daí, vamos lá. Aí chegando assim na tua adolescência, no momento em que você começa a sentir coisas diferentes no seu corpo, e aí você já tem várias dúvidas na sua cabeça, em que momento, o que aconteceu quando tudo aconteceu, assim, sabe? Em que momento que a coisa começa a degringolar? Então, contar uma coisa que talvez vocês não saibam, mas que é tipo Inception, assim. Eu fiz as coisas, sexo, masturbação, eu fiz bem tarde, comparado ao mundo, tá? Tá. Comparando a galera do mundo, que você entra numa roda e conversa, cara com 11 anos fazia isso. Eu falei, ô, louco, bicho, eu não tinha nem sabia pra que servia pipi. Essa palavra só pra ficar mais bonitinha no podcast. Aí, falei, cara, com 11 anos eu nem tinha essa mentalidade. Tudo aconteceu na minha vida a partir dos 17 anos. Foi tipo assim, ó, pá. Foi literalmente, cara. Abriu uma porta, assim, eu entrei nela de cabeça e só foi ladeira abaixo. E o que foi essa porta? Então, eu tava no Senai, na época. Café. Tá aqui comigo. Eu tava no Senai, eu fazia mecânica industrial aqui no Senai do SIC. Aí, mano, eu conheci um amigo, aí, claro, aí vai toda aquela questão de influência, né? Tipo, pô, se você anda... A tendência de você fazer merda com gente que faz merda é absurdamente grande. Não tem nem que discutir isso aí, né? Nem questão de cristão ou não, é questão de lógica, matemática. Aí, cara, comecei a me engraçar com um brother nosso lá, o Murilo. Gente boa pra caramba. Sabe aquelas pessoas que são queridíssimas, assim, ó, só que estão no lugar errado? Fazendo coisa errada? Que era eu também, né? Eu era querido, tudo, gente boa, esforçado pra tudo. Ia lá, fazia as paradas, era amigo dos professores, porque, tipo... Cara, eu sempre gostei de ser amigo de todo mundo. Sempre, cara. Uma coisa que, graças a Deus, minha esposa sabe muito bem disso. Eu não consigo odiar ninguém, cara. Eu não consigo odiar ninguém, cara. Ninguém. Até as pessoas que eu já tentei, eu não consegui odiar. E eu acho isso muito bom, porque eu vivo uma vida leve. Entendeu? Eu vivo uma vida muito leve. Aí, claro, né? A ferida um pouco é a família, né? Porque família você viveu a vida inteira e quando fala, tipo, ou você faz... Aí dói um pouco. Mas não por questão de ódio, essas coisas assim, né? Não tem. Mas começou no Senai. Eu tava com um amigo Murilo, a gente começou a virar amigo e tal. Deu mais ou menos no segundo semestre ali.
do curso. Ele tinha uma mina lá, o nome dela era, acho que é Gabriele. Aí, cara, ele falou, não, eu tô com uma mina lá, não sei o quê, vamos lá. A amiga dela achou você bonita. Cara, não foi nem eu que arranjei. Uhum. A treta não foi nem eu que arranjei, né? A minha... Quando eu perdi minha virgindade, não foi nem eu que escolhi a mina. Porque, tipo, eu tava indo de gaiato, assim, sabe? E como eu já tinha vivido muita mentira, já antes disso... Porque a minha masturbação e a minha virgindade foi com 17. Só que, cara... As minhas mentiras, elas já eram muito incisivas na minha vida. Por eu ser o irmão mais novo, por querer se livrar... Porque, tipo, estragou alguma coisa, foi você? Não foi. Sabe? Tipo, é bobeirinha de criança, que é o que eu falei. Criança, se você vai deixando... Cara, eu pego a Ana Helena e o Ita no pulo. Quando eles fazem alguma cagada, eles tentam esquivar. Eu falei, cara, não tem problema você falar que foi você. Só fale. Porque se eu achar alguma coisa, cara, o que eu acho é pessoal. Porque a gente tem mania de achar algumas coisas. Quando você conhece a pessoa, você fala, putz, não era nem isso que eu pensava. Por quê? Porque o achar é pessoal. Então, tipo assim, cara, eu pego meus filhos, cara, você fez isso? Fiz. Então, ótimo. Tá tudo bem, vai lá brincar. Eu só preciso que você fale pra mim o que você faz, o que você deixa de fazer. Porque eu tô aqui pra ser teu amigo, né? Vai moldando o caráter ao longo do tempo, né? Porque, cara, se você começa a esconder no pequenininho, na hora que der uma merda grande, ele esconde também. Lembra que eu te falei da mentira? Eu tava falando pra ele no domingo lá. Cara, a porcaria da mentira é que toda vez que você conta uma mentira, você tem que alimentar com outra. E ele deu uma ilustração, né? E a minha cabeça funciona com ilustração, que ele falou que a mentira é uma escada de um degrau só. Que a mentira você vem e mente a primeira vez. E quando você vai pisar, sentido. Você vai pro outro degrau. Só que você vai subindo. Você sobe na vida, você sobe em algumas coisas, só que uma hora quando você cai, bichão, não tem degrau atrás de você pra você correr, você só cai. E foi o que aconteceu com a minha vida, né? O que eu ensino pro meu filho é o seguinte. O que eu falo pra ele é que a mentira é o caminho mais fácil e mais perigoso que a vida pode tomar. Exatamente. Faz muito sentido. E aí é isso, né? É uma escada de um degrau só, então o primeiro degrau é fácil de você subir. Exato, só que o resto de manter depois já era. O segundo é fácil. O problema é quando você tá lá no 10º, no 20º. Nossa. Que entendeu? O tombo é gigantesco. Que daí que tu olha pra trás... Não é nem tombo, é queda, né? Porque daí você olha pra trás, você olha pra trás e você fala assim, cara, eu não quero mais, eu tô com muito medo. Só que você precisa pra poder ficar lá. Exatamente. Só que se eu voltar atrás aqui, eu vou me espatifar pra sempre. E é feia a queda, exatamente, exatamente. Dou graças a Deus pela esposa que eu tive, que eu tenho, né? Porque se fosse qualquer outra... Boa. Não julgando as outras, né? Mas eu falo pelo contexto. Vocês se conheceram... Desculpa. Não, vai lá, pergunta. Vocês se conheceram com que idade? Eu e minha esposa? Cara, a gente se viu pela primeira vez na Igreja no Cinema, né? Obviamente eu tava tocando baixo ali no Shopping Total na época, que era Total. Aí ela me viu, eu vi ela também, ela sentiu no coração, eu vou casar com esse homem. Caramba. Né? Da parte da minha esposa, assim, é bem bizarro as paradas, assim, porque minha esposa sempre foi pura, né? Ela teve uma educação totalmente diferente da minha, cara. Tipo, cara, vocês conversam assim com o pai da Ana Júlia, com a mãe deles, com a mãe delas assim, cara. Você fala, putz, a vida... Cara, eles são totalmente diferentes, assim, ó. Por isso que, assim, algumas coisas eu amo ser igual ao meu pai. Eu amo, assim, ó, incondicionalmente ser igual à minha mãe. Ter coisas do Bruno, ter coisas do Jota. Eu amo ter essas individualidades deles que eu posso encaixar na minha vida. E, cara, quando eu casei com a minha esposa e vi o meu sogro, como ele lidar com as coisas... Nossa, bicho. No final, ele é um baiano enrustido, assim, ó. Calma, tá tudo tranquilo. Mas, tipo, cara, ele é ativo, mas no discernimento o cara é tranquilo, sabe? Bem Salomão mesmo, assim, ó. Tá pegando fogo aí. A palavra diz isso, você tem... Cara, é coisa linda, assim, ó. Ele vai pregar um dia aqui, ele já tá na escala, já. Já agilizei, ó, mexi os pauzinhos lá. Mas, cara, voltando ao assunto de... dos 17 anos. Dos 17 anos. Aí o Murilo tava lá, ele te chamou pro rolê, tu rodou de bucha. Fui porque, cara, comecei a ficar, sentir, né? Pô, tá crescendo, cara, nunca... Porra, que bizarro, né? Aí ele falou, não, tem um rolê pra gente. Onde eu perdi a virgindade, dentro de um cinema. E hoje é onde eu vou... Chupa, Satanás.
Que maravilhoso. Transformei o que era desgraça em benção. Aí, cara, fui lá, foi no shopping dos esportes. Piá, sozinho. Só tava eu e a mina, e ele e a mina dele. Cada um foi pro canto do cinema e pimba. Foi simplesmente assim. Bosta, né? Que bosta, bicho. Se eu soubesse, se tivesse uma máquina no tempo, eu voltava pra bater em mim mesmo. Não era nem pra voltar a ver Jesus, não. Era pra bater em mim mesmo. Aí, cara, aí começou. E aí, ali... Mas ali não foi teu primeiro contato com o ato em si, num sentido, tipo assim, você já sabia o que você tava fazendo ali. Ah, cara... É que tem palavras que a gente tem que tomar cuidado pra não tomar um strike, entendeu? Não. É que não vou dizer que eu não sabia. Eu tava indo pela vontade de ver como que é, entendeu? Porque, cara, pô, vamos ser sinceros, né, bicho? Coisa maravilhosa que é isso. Mas me diga uma coisa. O que era passado pra você, por exemplo, você não podia falar na igreja. Então, você não podia conversar com teu pai sobre isso, com ninguém. Então... Como é que era? Acabou ali. Você botou a roupa de novo, saiu do cinema. O shopping era perto da minha casa. Aí eu fui andando pra casa, mal. Pra caramba. Tanto que na mesma hora, no ponto de ônibus ali, quando eu fui deixar a menina, eu falei, guria, me arrependi do que eu fiz. Aí a guria me mandou a merda, falou, você é um otário, não sei o quê, tal, como assim, eu vim aqui e tal, e você vem falar que se arrependeu. Aí eu falei, me arrependi, tem a ver comigo, não com você. Só que, tipo assim, eu sempre vivi um jogo de ping-pong, assim, com o diabo. E não sabia, né? Então, e às vezes Jesus pegava a raquetinha e me defendia, pra não perder a jogada. Então, assim, depois que eu fiz isso, eu fui pra casa. Eu já era batizado nas águas, né? Todo aquele protocolo da assembleia, papapá, né? Fiz tudo, tipo, porque... indicações, né, do meu pai. Faz discipulado, beleza. Faz isso, beleza. Então, tipo assim, eu nunca tive essa conversa. Até mesmo acho que meus irmãos, eu posso falar até um pouco por eles, de chegar e falar no meu pai. Meu pai, ele não é tão acessível. Mas aí hoje eu entendo, né, cara? Se meu pai não é acessível, provavelmente o pai dele era menos ainda, né? Com então, certeza. Eu não posso cagar na cabeça do meu pai. Lógico. Culpar ele. Não posso, cara. Eu culpava. Por causa da rebeldia. Por causa da cegueira, né? Que isso te dá razão, né? Bem, entre aspas, de falar o que você quer. Que é rebeldia, né? Rebeldia você fala o que você quer. Você não fala pensando. Você só fala o que você quer. E eu falei muita merda pro meu pai, cara. Muita bobeira pros meus irmãos. Falei muita coisa, assim, ó. Tipo, pela rebeldia, né? Aí, beleza. Fui pra casa, né? Isso acho que foi não sei, não lembro o dia certo, mas foi no dia de semana. E no outro final de semana tinha ceia. Aí eu, putz, se Deus vir semana que vem, tchau. Aí eu fui lá e falei pro meu pai. Tive a cara de falar pro meu pai, né? Falei, chamei meu pai e minha mãe no sábado, na mesma semana. Porque eles iam ver que tu não ia tomar a ceia, né? Não, porque eu não queria viver com aquilo. Tá. Não era por causa da ceia. Também, né? Tipo, mas isso eu achei, era pouca porcentagem. Era mais por, cara, não tô conseguindo. Não tô conseguindo, bicho, ficar com isso aqui na minha cabeça. E eu tava com 17 anos, cara. Tipo, piazão, tinha um Fusca. Tipo, sabe? Cara, piazão. Aí eu fui lá e falei pro meu pai, né? Então, eu sempre como busquei a aprovação do meu pai, fiquei de cara, né? Tipo, eu cheguei, coloquei sentei na cama, coloquei os dois no armário, assim. Falei, não consegui nem levantar a cabeça, né, bicho? Como que você levanta a cabeça e fala, olha pro teu pai, pai, furei alguém. Eu falei assim, tipo, pai, perdi a virgindade. Piá, na hora, assim, meu pai deu aquela respiração junto com a alma, assim. Tipo, tremendo, assim. Aí ele falou bem assim, cara, você não me dá orgulho mesmo, né, cara? Você não me dá orgulho pra nada. Você não me dá orgulho. Aí, tipo, na cabeça do rebelde, qual frase que ficou? Você não me dá orgulho. Foi um gatilho pra fazer mais merda ainda. Tu acha que ali você entendeu que você tava assim, então beleza, né? Já tô aqui. Eu entendi. Eu acho que é até um cálculo inconsciente, né? Total. Foi inconsciente, assim. Porque o cara pediu socorro ali, né? Ele tá pedindo socorro E ali. inconscientemente ele perdeu a base. Exato. É que assim, foi, né? eu pedi vários socorros. Socorros. A Ana Júlia saberia
Ela Vamos sabe. conjugar essa frase agora. Bem colocadas. Eu sempre pedi ajuda em algumas formas, que foi aquilo que eu falei pra vocês, mas eu não tinha. Meu pai, ele não era tão acessível. Então, assim, eu sempre, mano, sempre quis ser parecido com meu pai. Sempre. E realmente, em aparência, eu já sou. Não tenho unha no dedinho do pé igual ele. E fico feliz. Eu ficava feliz de comparar meu pai a mim e, pô, cara, sou igual meu pai. Mas quando eu chegava com alguma ferramenta que eu mostrava pra ele que eu era parecido com ele, bicho, o cara me dava uma na nuca, assim, ó. Um pedala Robinho. Teve uma vez, até quando eu era mais novo ainda, eu fiz um trabalho na escola de empreendedorismo. Aí, cara, eu fiz o trabalho na folha almaça, assim, coisa bonitinha. Com a letra igualzinha do meu pai. Porque meu pai tem as letras técnicas, né? Elas são de formas, assim, que é na mecânica. Cara, eu fiz o trabalho igualzinho. Igualzinho, bicho. Terminei a noite inteira, cheguei no sábado, a gente ia pra uma convivência da igreja ali no clube de subtenentes. Falei, pai, olha aqui, terminei o trabalho. Quando ele olhou assim, falei, pai, eu fiz igualzinho a sua letra. Tipo, mó empolgadão, né? Tipo, tô igual meu pai. Aí ele, mas eu nunca reprovei de ano. Tipo, porra, bicho, pra que falar isso, cara? Tô fazendo trabalho aqui. Então, sempre foi, assim, não estou condenando meu pai porque a vida era minha. Sim. Quem fez cagada foi eu. Meu pai... Engraçado, né? Que você talvez vai entender um pouco mais, porque a Serena, tua filha, ela é novinha, né? Ela não te tirou... Uma princesa, não tirou do sério ainda, né? Depende. Não. Por ela do querer. Sono, não, né? Por ela querer. Sim, por ela... Proposital, né? Mas você pega, por exemplo, o filho, ele chega uma hora que ele consegue te tirar do limite. E depois que você sai do limite, ou você tem um controle muito grande para não fazer merda, ou você tem uma atitude muito merda e faz merda, ou você tem uma atitude merda, vai lá e pede desculpa. Sim. Né? Eu, vou falar por mim, eu faço atitude merda e peço desculpa, ou eu tenho controle. Então eu não... Mas percebe que teu pai, alguma coisa tava deixando ele tão... que ele já tava nesse ponto de derramar. Sim. Tá ligado? Sim. Ele não tinha... Parece que você chegava bem no dia que ele tava com a água lá na... Parece que eu sabia, bicho. Só que assim, aí que tá. O BO é esse. O BO é esse. Porque assim, não era comigo o problema. Podia ser um pouco eu? Podia. Porque o filho reprovou, né? Naquela época eu não tinha perdido a virgindade ainda. Meu filho reprovou, não era parâmetro entre os outros. Tudo bem, dou razão. Só que, tipo, eu percebi ao longo do tempo que eu achava que era só comigo. E isso foi me afetando. E a busca por aprovação, ela sempre ficava maior. Só que não era, tipo, eu achava que era... Meu Deus, eu sou o único que sofre. Tanto que teve várias brigas. Brigas não, né? Conflitos de diálogo mesmo entre nós irmãos ali. Porque o Bruno falava, cara, para de se vitimizar, bicho. Só que, cara, não era por querer. Eu quero ser vítima. Pô, mano. Quem conscientemente quer ser vítima? Não faz sentido. Então, assim, só que eu achava que era pra mim. Por quê? Porque toda vez que eu mostrava algo que podia me equiparar ao meu pai, levava... Tipo, o curso do Senai lá. Cara, o Jota fez 4 vezes pra tentar passar. O Bruno fez 3. Eu passei de primeira. Cheguei lá, pai, passei. É o mínimo que se faz, não sei o quê. Pô, bicho, tipo... Sabe? Todos tentaram. Ninguém conseguiu. E eu vim com a inscrição do Senai, bicho. Consegui uma bolsa de 100% na época. Que tinha algumas coisinhas que tinha que pagar. Eu consegui 100%. Tipo, porque eu era bom. Eu sempre fui bom de mecânica, de construir, de fazer. Eu não sou o cara, tipo, de ficar no computador lá, igual o Bruninho lá. Pô, eu admiro isso. Só que eu não consigo, bicho. Eu preciso montar, preciso erguer, preciso quebrar, preciso marretar, preciso... Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de botar a mão na massa. Eu gosto de bater com o dedo no martelo. Aí, tipo assim... Cheguei lá, fiz as coisas. Aí era sempre esses tapas, sabe? Só que eu entendo, cara, meu pai... Ao longo do tempo eu fui descobrindo, né? Hoje, com a maturidade, sem a venda da rebeldia, eu fui vendo, cara... Meu pai só tava estressado por causa do trabalho. Ele não tinha domínio próprio pra segurar o sentimento dele. Tipo,
Hoje eu entendo que algumas coisas era mais sobre meu pai do que sobre mim. Só que eu achava que tudo convergia pro Christian ficar mal. Tudo convergia pra ninguém gostar do Christian. E tipo assim, eu fui me colocando num lugar onde realmente eu ficava cachorro molhado em todos os lugares, entendeu? Com ferida. Aí quando... Cara, pra você ter noção, bicho, quando eu falava a palavra pai, a qualquer momento eu começava a chorar. Tipo, eu já sou chorão. Tinha uma ferida muito grande ali. Muito, bicho, muito grande. E tipo assim, às vezes o Bruno não entendia, às vezes o Jota não entendia. Tipo, cara, é só esquecer o pai, bicho. Você já é casado, você já tem filho, esquece essas paradas. Isso foi até agora há pouco. Não, eu larguei o embrião mesmo do meu pai, vai fazer 1 ano e meio. Não, 1 ano. 1 ano. 1 ano. Entendi. Tipo, sentimentalmente falando, assim, sabe? Tu cortou o laço. Porque é difícil, cara. Tipo, sabe? Eu perdi praticamente 27 anos da minha vida fazendo merda. Você entende? Sim. Fazendo babaquice, burrice, sendo mal criado, trazendo contenda pra alguns lugares. E vamos aprofundar nisso aí, daí que eu acho que agora o podcast ele contextualizou bem, assim, da onde você saiu, do que aconteceu no teu background, pra gente entrar de fato naquilo que vai ser o mais impactante, talvez, pro cara que tá em casa e que talvez tá nesse lugar. Que ele entendeu, ele chegou até aqui, ele falou, cara, tem coisa parecida com a minha vida até aqui, eu tenho essa necessidade de validação dos meus pais, eu tenho essa necessidade de ser aceito nos ambientes, de ser aceito pela minha família, não tenho apoio, não tenho esse carinho, esse amor, esse afeto. Beleza, o cara se colocou nesse lugar, ele já entendeu isso. Na verdade, quem coloca a pessoa nesse lugar é o diabo, né? É a gente que vai dando a ferramenta pra ele, né? Só que ele acreditou nisso, ele já acredita nisso. E aí ele tá tomando as decisões que tu tomou lá atrás. E que decisões são essas? Então, assim, vamos lá. Passou esse dia que seu pai falou que você não dá orgulho pra ele, e nesse dia tu pegou uma identidade lá no inferno e falou, beleza, então eu sou esse cara. Eu sou o cara que não dá orgulho, eu vou ser o rebelde. Quando meu pai falou que não tinha orgulho de mim, eu falei, cara, se o meu pai não tem orgulho de mim, quem que vai ter? A tua mãe, como é que tua mãe reagiu nesse dia? Minha mãe, ela reagiu como eu esperaria de um pai, no caso, né? Tá. Ela ficou triste, obviamente, porque não é uma notícia que se chega assim e fica feliz de ouvir, né? Mas assim como qualquer outra cagada, é outra cagada. Você pode resolver, pode chamar pra perto, pode... Não, então vamos entrar no teu barco junto, filho. E vamos, né? Independente de qualquer coisa. Minha mãe falou, poxa, filho... Tipo, minha mãe chorando, meu pai só falou assim... Eu falei as coisas pro meu pai falou, cara, você não me dá orgulho mesmo, né? Saiu com uma lágrima meio descendo bem seca assim. Foi, fechou a porta e foi embora. Minha mãe já tipo, pô, filho, o que aconteceu, né, cara? Por que você chegou nesse lugar? Por que você tá vassourando assim desse jeito? Tipo, o que a gente tá errando, né? Porque às vezes os pais não sabem o que tá errando, né? E é bom perguntar pro filho o que a gente tá errando. Porque eu pergunto pro Ethan, filho, o que você acha que o pai tá errando? Ah, papai, você fala muito bravo comigo. Meu filho fala a mesma coisa. Aí, cara, não, fala, não, então tá bom. Então, assim, o papai vai ajudar você, pro papai não falar bravo. Mas você pode ajudar o papai não fazer naquilo que ele pediu pra você não fazer? Aí tipo, que merda, hein? Aí, tipo, funciona. Isso é louco, só que você tá vendo como funciona no diálogo? Que, cara, eu bato nos meus filhos, bicho. Eu dou varada na bunda deles. Se algum policial vier me encher o saco, também vou dar na dele também. Porque daí faltou apanhar. Porque a Bíblia fala, bicho. E a maior autoridade ali não é ele. É a Bíblia. Então, e tipo, não tem a ver com violência, tem a ver com correção. Com correção, exatamente. E um pai autorizado a corrigir seu filho é um pai que ama. Exatamente. Que o faz consciente de quem o filho é. Até porque quando eu bato no meu filho, eu fico mal, bicho. Eu também. Eu fico mal. Na verdade, meu filho não apanha mais. Faz uns 3 anos que ele não precisa mais, porque ele passou da idade. Mas toda vez que eu tenho que ser duro com ele, eu fico mal. Porque, pô, você tá brigando com você mesmo, cara. Tipo, às vezes você tá brigando com uma criança que você ensinou errado e você tá cagando a cabeça dele. E, tipo, isso quebra, mano. Ser pai não é só trocar fralda e não, filho... Cara, é muita coisa que ninguém ensina pra gente. E tá tudo certo, a gente não nasceu sendo pai. Né? Então, a gente se torna pai quando a gente tem um filho. Então, tá tudo certo errar. Você vai errar, eu vou continuar errando em algumas coisas. Só que, tipo assim, os acertos, eles
realmente, mano, os acertos, ele quebra os erros, assim, pequenos. Porque são pequenos, os erros de criança são pequenos. Só que no teu contexto, isso te tira do sério. Aí, cara, e foi assim. Minha mãe deu uma apaziguada ali e tal. Aí, beleza, né? Eu sabia como funcionava o protocolo, né? Tinha que pedir perdão na frente da igreja. Nossa, bicho, que vergonha, cara. Filho de pastor, já não era a primeira cagada. Eu tive uma acusação séria na igreja, onde também eu quebrei o laço com meu pai bem forte, assim. Foi antes de transar, tá? Isso foi antes de transar e isso me deixou muito mal. Isso foi uma das coisas que me impulsionou também a fazer. Teve uma irmã, eu namorava uma menina, aquele namorar de ficar de mão dada, sabe? Porque eu era bem inocente. Minha história depois vai falar o contrário, mas nessa época eu era bem inocente, cara. Eu não tinha prazer em querer pegar na bunda de menina, eu não via pira nisso, até porque eu nunca vi meu pai fazendo. Então, automaticamente, eu via meu pai beijando minha mãe, abraçando ela. Então, essas coisas me davam vontade de fazer. Tanto que a minha primeira namoradinha lá na igreja, eu ficava de mão dada com ela, e quando passava meu pai perto, eu soltava a mão. Já era um crime pra mim. Aí, essa menina me deu 2 par de chifre. Eu fui arranjar um emprego lá, eu tinha arranjado um emprego pelo Senai. E eu fui no sábado, na sexta-feira de manhã, fazer os exames no centro. Quem que eu olho lá? A guria lá, ficando com piada da igreja lá, que dormia na minha casa, bichão. Aí eu falei, cara, que porcaria, né? Só que eu nunca fui um cara de brigar, de tirar satisfação, assim, só quando eu realmente tô nervoso. Mas quando eu tô numa situação onde eu tô calmo e a situação vai me estressar, eu já, tipo, putz, que bosta. Eu dei uma volta, assim, em volta deles, assim, pra ver se era mesmo, e era. Beleza, fiquei mal pra caramba. Mas encurtando ali, a mãe dela começou a espalhar que eu tinha transado com 3 amigas dela. Porque eu cheguei na casa dela e falei, não quero mais namorar a filha de vocês, porque eles conheciam a gente, né? Falei, não quero mais a filha de vocês aí, pode ficar, obrigado. Não falei nada, bicho, não falei que ela tava beijando outro piá, não falei nada. Até porque eu só dava selinho nela, né? Mas daí eu vi que não era selinho que ela tava fazendo. Aí eu falei, não quero, não falei nada pros pais dela. Tipo assim, tua filha fez isso, eu falei, não quero mais, realmente não, né? Não dá pra mim, e boa. Aí, beleza. Aí essa mulher começou a passar umas informações que eu tinha transado com 3 meninas. Aí isso chegou no ouvido do meu pai, obviamente. Meu pai era o braço direito do pastor, ela era obreira. 2 toques, né? E meu pai me bateu, bicho, sem deixar eu falar. Sem deixar eu falar. Isso uma semana antes, 2 semanas antes de eu fazer. Eu apanhei, sem explicar. Falei, pai, não foi eu, bicho, não foi eu. Você é mentira. Aí vai aquela coisa, né? Por mentir demais, quando você fala uma verdade, bichão, ela não vale bosta nenhuma. Bosta nenhuma. E não valeu. Apanhei. Aí, mais uma cartadinha de Satanás, né? Então vai lá e faz, bichão. Já que você já apanhou, vai lá e faz. Já tá com a fama, né? Já tá com a fama, né? Já foi crucificado. Então vai lá e faz. Aí eu fui lá e, tipo, essas coisas foram me motivando, entendeu? A querer fazer. Não por querer fazer, por sentir o prazer. Mas por raiva mesmo, falar, quer saber? Já fiz bosta mesmo. Eu tenho tinha uma frase que eu ouvi na adolescência, quando eu também... Eu também cresci em assembleia, né? E eu sei exatamente tudo que você tá falando, sobre essa coisa de entender o que é ficar no banco, de ir na frente, pedir perdão pra igreja e tal. E aí eu tive um pastor que me acompanha até hoje, assim, que ele não era da Assembleia na época, ele se tornou meu pastor depois que eu saí da Assembleia, e ele falou pra mim assim, cara, o dia que você tem que tomar mais cuidado na sua vida é quando você acorda com coragem pra pecar. Isso é verdade. Ligado? Ele falou, esse dia, irmão, assim, evita contato com qualquer pessoa, fica de boa, porque no dia que você acorda com coragem pra pecar... Arranja até um atestado pra não fazer nada, você né? tá doido, mano. Tipo... Porque daí tu acordou pra arquitetar, entendeu? Tu acordou pronto pro caô. Você já acorda sabendo o que você vai fazer, né? E ele muito sabiamente, né? Ele falou, cara, eu já passei da tua idade, eu quero ver tu passar pela minha. Entendeu? Ele falou, eu já passei pela tua idade, eu sei exatamente o que você tá sentindo. Esse dia é o problema, mano. Porque nesse dia aí tu faz
tu faz besteira grande, assim, ó, entende? Aí Deus chegou pra Caim e falou assim: o pecado bate a porta. Cabe a você dominá-lo. Exatamente. E às vezes eu chegava assim também, eu escutava isso do meu pai. Tipo, eu conheço você, tipo, mas às vezes eu tava falando a verdade mesmo, sabe? A maioria das vezes era mentira, mas as verdades quando eu falava, elas eram, tipo... Sabe aqueles dardo broxa, assim, que bate no alvo e... nem chega a espetar no bagulho. Tipo, mas a mentira ficava. Porque, né? A mentira fazia questão de ficar sobreposta a tudo, né? Aí, cara, foi isso. Aí eu perdi a virgindade, aí pedi perdão na igreja, né? Fui lá na frente. Só eu. Não tinha ninguém mais. Então, ninguém tinha errado, só eu. A história da mãe da menina, ela tinha vindo à tona uma semana antes, né? A mentira dela. E aí meio que deu força pra história dela? Como é que foi? Então, é que, cara, putz... É que na Assembleia, dependendo de quem fala, bichão, a galera acredita. Sim. Não é Assembleia, né? Qualquer igreja que é uma então, comunidade de bairro, assim, eu né? cito o nome Assembleia porque foi a única que eu vivi. É a tua história. Até peço perdão vocês aí que estão vendo, mas eu tô bem usando claro, específico, só porque não... eu vivi ali, né? Aquela Assembleia, né? Aquela Assembleia. Eu só não vou falar o bairro, porque pra não ficar tão focado. Mas não tô falando nada da a ver Assembleia. com o Boqueirão, viu, pessoal? Ali... Não é. Nada a ver com o Hour ali, na Tenente Francisco de Souza ali. Passa o número. Atrás da loja 100 ali no terminal da Hour. Tipo... É específico essa, tá? Então, eu tô falando literalmente porque eu só vivi duas igrejas. Sim. Assembleia de Deus e Igreja no Cinema. Peguei um pouquinho da aba ali, porque na época vinculou um pouco, mas foram essas duas igrejas. Então, quando eu falo mal de São Paulo, porque eu morei em São Paulo, e falo mal da Assembleia porque eu já fui da Assembleia. Não falo mal de resto, né? Porque eu não vivi. E mal assim, né? Entre aspas, né? E aí, então, naquele dia ali, depois tu falou na igreja... provavelmente foi... Pedir perdão... Daquele jeito, né? Não, aquele perdão de tipo assim... tô fazendo porque meu pai pediu. Aí fiquei lá no discipulado por 8 meses, enquanto isso... Aí, cara, é incrível. E aí tu assim, acelerou? Não tinha como, né, cara? Porque... Pô, vamos ser bem sérios, a gente é casado, cara, não tem como. Aquilo é maravilhoso, cara. E aí, então, me conta agora... Aí aonde começa a cavar o buraco, né? Porque daí... Porque assim... Aí já tava, então, aí já tava com uma cova aberta né? Porque assim, ó... Mas até então, até aqui, a história, ela chega num nível em que, tipo assim... beleza, entendi, mas... Foi comum já pra muita gente isso, né? Exatamente. Isso aí é mais comum do que se imagina. É bem comum, na verdade, infelizmente. Só que você foi num lugar muito mais fundo. Então... Se você for ver numa versão igreja... Eu fui fundo, mas pro mundo é só mais um, né? Exato, não. Mas então, se você for me comparar com o mundo, aí eu realmente perco. Porque o que os caras fazem e o que eu já vi, os caras falando que fazem... Falei, bicho, você tá louco, mano. Vocês são retardados, bicho, não pode. Mas assim, aí foi, né? Perdi a virgindade, pedi perdão na igreja, não serviu pra nada. Aí na escola, eu tava no curso do Senai. A gente estudava Senai junto com o SESI. Cara, tipo... Vamos ser bem sinceros, as meninas eram muito bonitas lá. E, cara, só que era muito fácil. Tudo era fácil. Era coisa de ir no banheiro e fazer, e voltar, tchau. Então as coisas começaram a vir muito fácil. O sexo pra mim se tornou algo bem fácil. Bem fácil mesmo. Primeiro porque eu tinha 17 anos e tinha um Fusca com reg top. Com som bonitinho. Você lembra do meu Fusca, né? Não. Que era da Criston. Na época, lembra da Criston, né? Do Alex. Que tinha aquela marca de roupa e tal. Sim. Eu coloquei a logo na minha porta, ela ficou bem massa. Então assim, eu já era um dos mais velhos do curso. Né? Porque a piazada, ela tinha 14, 15 anos, eu já tava indo pros 18. Então assim, eu já tinha uma autonomia um pouco maior que eles. Não que eu tava lá de repetente, não, é porque o curso é pra qualquer um. Se quiser fazer lá agora, você faz. E tinha gente velha lá. Aí começou, mano... se envolver com esses amigos, tipo, eu tinha os amigos da igreja, mas daí via no final de semana. Mas só que durante a semana era aqueles caras lá. Aí, tipo, saía do Senai do SIC, às vezes ia pra casa de um brother, aí ele levava uma mina. Aí, cara, aí foi indo. Aí sempre fui levando essa vida dupla, né? Tipo assim, onde eu ia fazendo as cagadas, né? E ia usufruindo disso. Aí conheci a Igreja no Cinema,
Eu entrei 3 meses depois que a Igreja no Cinema surgiu. A pessoa que me convidou foi o Léo Tavares, que na época ele chegou tocando teclado aqui e tal. Aí a gente tocava na Assembleia junto, eu, o Léo Tavares, o Jota, o Bruno, a gente tocava na mesma Assembleia. E o Léo Tavares foi o primeiro a sair de lá e vir pra Inc. Daí ele falou, estão precisando de gente lá, tal, não sei o quê, quer fazer teste. Eu entrei no primeiro teste da banda. No primeiro teste da Igreja do Cinema eu tava lá. O Eli fez o teste, o Sestaro, o Zanin, o Gui, a Carol Raulino. Então tava os primeiros mesmo lá. Aí beleza, entrei. Aí, cara, na época em que era hype, né, bichão? A Igreja no Cinema tava no topo do topo. E isso me ajudou também a fazer mais merda ainda, porque eu tava sendo visto, né? Então, tipo assim, qualquer oportunidade que eu tinha de vassourar, eu vassourava. Então, assim, cara, eu sempre tive uma vida dupla nesse sentido, né? Também já tava nem aí, porque já ouvi tanta bobeira e já fiz tanta bobeira que mais uma bobeira não ia mudar nada, né? Aí conheci minha esposa, né, a Ana Júlia. Que ano? Em 2016. Casaram que ano? 17. Tá. Aí foi, né? Conheci a Ana Júlia, tudo. Ela era virgem, né? Eu, obviamente, forcei ela perdeu a virgindade comigo, né? Antes de casar mesmo. Quer dizer, antes de casar, não faz sentido, né? Antes de casar no papel. Porque já é casamento, né? Daí, beleza. Conheci ela me conheceu, tudo. Ela se entregou, tipo, pra mim muito rapidamente. Não por causa dela, né? Mas sim porque eu era vagabundo também. E ela não me conhecia, né, bichão? Tu achou que ia ser só mais uma que passou na sua vida? Então, quando você a conheceu? Porque você falou, né? A Ju não foi. No fundinho, eu senti que ali ia me puxar. Tá. Porque quando eu conheci ela tava... Eu tava tocando baixo lá na sessão. E ela tava ali, tipo, na minha linha, assim, ó. Aí, na época, a gente usava o Snapchat. Não sei se você lembra do fantasminha amarelo lá. Aí ela mandou um Snapchat pra mim, tipo, você aqui. Aí eu procurei, ela tava... Aí a gente começou a trocar papo, só que ali eu já senti alívio. Eu já senti alívio. Como? Não sei te explicar. Não sei. Eu não vou conseguir te explicar, tipo assim, como você sabia que era? Cara, não sabia. Eu senti que aquele barco ia pra um rumo bom. E, cara, aí a gente foi lá, se conheceu, ela perdeu a virgindade comigo antes de casar. A gente ficou, eu conheci, isso foi em março, foi na época lá da conferência que teve na ABA, em março, né, no ano de 2017, né? A gente se conheceu antes, mas a gente começou a ter assunto, conversa, e tinha acontecido muita coisa aqui na Igreja no Cinema também, umas brigas feias de backstage, na época do Jack, do Emerson e tal, cara, deu muita treta, e eu também tava no meio... Tinha feito cagada também. Cara, deu um rolo, tipo... Eu posso dizer isso. Eu fui a única pessoa que foi expulsa da Igreja no Cinema. O Cal falou, cara, você não é mais bem-vindo aqui. Eu fui a única pessoa que ele falou isso. Eu devia ganhar um troféuzinho. Um dandy. Aí, tipo... Saí da Inc e tal, né? Fiquei um período fora, porque, né? Descobri as cagadas. E, cara, tipo... Pô, você tá na frente, ministrando louvor... Fazendo as merdas que você tá fazendo, bichão, não é teu lugar lá, né? Aí, beleza. Aí, voltou pra aquele estado de rebeldia, tipo, vai cagar, então, não sei o que e tal. Aí, beleza. Conheci a Ju em março. Ali a gente teve o primeiro contato, né? Fisicamente também. Em abril, eu comecei a namorar ela. Só que nesse período, eu nunca tive problema com traição. Até ali, eu nunca tive problema com traição. Porque você nunca tinha namorado, é isso? Não, eu já tinha namorado a primeira. Sim. Né? E, tipo, cheguei a namorar outras meninas, assim, tipo, por pouco tempo, mas nunca tive a atitude de trair. Nunca. Eu nunca tinha traído. Não sabia que era isso. Eu sabia que era errar. Mas trair, não. Também é a mesma coisa, né? Mas, tipo, não sabia. Aí, beleza. Conheci a Ju em março, né? Depois da conferência da ABA. Aí eu comecei a namorar ela em abril. Pedi ela em namoro em abril. Noivei em novembro e casei em fevereiro do outro ano. Então foi bem rápido. Porque, tipo, eu sabia que era pra ser com ela, sabe? Eu me entreguei, tipo, muito assim, ó. Só que eu tava muito sujo, né?
de muitas coisas que eu nem tinha discernimento, tipo assim, espiritualmente falando. Porque foi o que eu falo assim, mas é tão óbvio, cara. Esse tipo de coisa é tão óbvio. Cara, pra mim não era. Desculpa, mas pra mim não era. Eu era bem leigo. Pra quem tá na pele, não é. Eu tava muito cego, cara. E outra, toda vez que se eu falasse a palavra sexo em casa, pelo amor de Deus, cara, eu levava um tiro. Meu pai não tinha armas, ele fazia uma lá de papelão pra me matar se eu falasse sexo. Então, tipo assim, eu nunca tive liberdade nenhuma pra falar sobre esse assunto lá em casa. Eu não podia andar pelado em casa, cara. Tipo, quando eu era criança, às vezes a gente chegava no quarto, aí pra você ver o cerne de algumas coisas, né? Pra você ver como, às vezes, um fardo que tá sobre nós não é nem nosso. Porque, tipo assim, a gente foi descobrir o passado dos pais, assim, foi descobrir algumas coisas que trazem isso pra dentro da gente. Cara, minha mãe perdeu o pai dela com 15 anos. Foi atropelado por um ônibus. Tipo, se eu não me engano, no velório do cara, chegou outra família. Ô, irmão, que bosta, né? Então, tipo assim, foi uma coisa que não foi vindo. Eu não nasci já com essa desgraça. Veio embutido junto, no meu HD. E a gente não sabe. E quem livra isso, obviamente, é o Espírito Santo, porque ele traz a verdade sobre isso. Só que, tipo, não tinha como trazer a verdade ali naquele momento, por quê? Até porque meus pais não tinham uma estrutura pra saber que isso tava lá. Porque, tipo assim, antigamente, teu tio não presta. Tua mãe, teu primo não presta. Mas por que não presta? Ninguém nasce podre. Tudo bem, a gente nasce no pecado, né? Do mundo. Mas, tipo assim, como que eu ia saber que eu nasci mulherengo? Pra mim não fazia sentido. Aí depois eu fui descobrindo e tal, através da mãe do Chico, a Tere, no processo de libertação lá, que tinha muita coisa que era muito mais fundo do que eu imaginava, assim, sobre conexão entre corpo, aliança, de pacto de sangue. Cara, bicho, é ridículo, assim, ó. E eu nunca soube, cara. Porque pro assembleano você sabe. Não pode fazer sexo antes do casamento, senão vai perder a bênção. Tá, mas que bênção? Qual que é a bênção no casamento? Porque, tipo, não é tangível, né? Porque você vê os casamentos ao teu redor, nada era bênção. Então, assim, tipo... Sabe? O que eu tô perdendo que esse povo não tá... Só que essa desgraceira. É cara que bate na mulher dentro da igreja. É cara que pega a menina atrás do púlpito, que era casado. Que bênção que é essa? Não me explicaram, porque na prática não estão mostrando. E, tipo, cara... Uma coisa que eu fico de cara quando você tá... Eu vou dizer sobre o domínio do mal, é que você não vê as coisas boas. Você só vê as desgraças pra te incentivar a fazer mais ainda. É incrível, mano. É incrível. Porque, tipo assim, quando eu via algo acontecer, cara, na mesma hora, né? Porque o Espírito Santo fala com a gente, o diabo vinha e falava, tá vendo lá, ó, fulano não presta também. Então você pode fazer junto também. O cara tá lá cantando, o cara tá fazendo isso, cara. Vinha! Óbvio. O diabo não quer perder a gente também. Ele tá aqui pra isso. Um cara não brinca em serviço. E aí, assim, ó... Aconteceu um monte de coisa. Eu não sei o Lucas assim, mas eu queria que a gente fizesse um arco agora. E digamos que você vai querer contar sobre o que aconteceu no teu casamento. Conto. Então, mas eu queria que a gente, por exemplo, assim, a gente não tem muito tempo para terminar a gravação. Tá. Porque a graça, ela superabundou na tua vida de uma forma absurda, assim, tremenda. E eu queria que a gente ocupasse de um tempo... Pra falar coisa boa, né? Pra não parecer aquele testemunho, assim, que... O cara fica uma hora dizendo o que ele é ex. Eu sou ex isso, ex aqui. No final faz, Jesus me salvou, levei um abraço, valeu, e... tchau. Tipo o Zina lá, o Guina. 50 Cent, né? 50 Cent, levei facada. Mas então aconteceu você com essa cabeça despedaçada... né, vítima de religião, de religiosidade, daquela paternidade rústica. Sim. Que é os nossos pais, né? Eu posso dizer que eu também vivi a mesma coisa. E de repente você entra despedaçado num casamento e acaba despedaçando também um lar. Só que por um lado você casou com uma mulher que é graça pura. Que é
princípios inegociáveis na vida dela. Muitas coisas que a Ju, minha esposa, fez, Ana Júlia, no caso, né? Alguns chamam ela de Ju, Ana. Muitas coisas que ela fez errado foi por indução minha, né? Então, mas daí... Tipo, mas não só, até mesmo perder a virgindade, né? Aham. A gente fez várias outras coisas que, tipo, eu fui induzindo ela e ela foi se adequando porque, tipo assim, eu tô ali, entendeu? Entendi. Não, então, mas quando você foi expulso da igreja, você já estava casado? Não, Não? eu era solteiro ainda. Solteiro. Tá. Não estava com ela. Não tava. Eu conheci ela depois. Ah, depois, tá. Quando eu conheci ela, eu já tava fora. O que te fez voltar pra cá? Pra cá que eu digo igreja no cinema. Então, eu sempre gostei de estar nesse lugar. Esse lugar sempre me fez bem, né? Em todos os sentidos. Tipo, eu digo porque eu falo isso pra Ju, né? Eu sempre vivi resquícios de Jesus na minha vida através de outras pessoas. Mas daí desculpa te cortar. Não, pode. Mas assim, ó, digamos que você teve que engolir uma vergonha porque você tinha sido expulso, né? De certa forma, isso é... É que E aí isso você ficou vai mais lá- interno, não foi algo tão Não, mas exposto, mesmo né? assim, né? Vamos falar. Mas eu sempre fui carudo também, né? Então tá, você Tem um pouco da minha personalidade também. você ser encarou a primeira vergonha, né? Com essa tua coragem, essa tua intrepidez, e você veio. E aí, nesse ambiente, você conhece ela. Nesse ambiente, você acaba trazendo... Vocês acabam já trocando um pouco de si. Uhum. Então, você consegue levar ela para um lugar que é novo para ela, que não era bom, mas que era o que você Sim. estava vivendo, era o que você sabia Era bom, mas viver. no tempo errado, né? E de forma errada. Tipo... Não, eu digo todo o contexto, né? Sim, sim, do erro, né? Não no Ah, contexto do ato, entendi, né? entendi. Mas no contexto do erro, de pecar no tempo, de pecar na quebra de princípios e valores e tal. E aí, digamos assim, vocês se conheceram no... Qual mês que você falou? Março. Março, vocês noivaram em... A gente namorou em abril e noivamos em novembro. Novembro. E casamos em fevereiro do outro ano. Beleza. E casaram que ano? 2017. Fevereiro do outro ano. Beleza, 2017. Vocês... Quando que o teu casamento começou a ter problema? Na verdade, meu casamento não começou a ter problema. Eu já comecei a ter problema antes de casar. Isso que ia chegar. Uhum. Tipo, eu nunca tinha traído ninguém. Foi eu noivar com a minha esposa, que a primeira... Aí eu fui a primeira vez pra uma casa de prostituição. Me explique como, não sei. Mas tive vontade de ir quando eu comecei a namorar ela. Não sei te explicar, cara. Não sei. Sinceramente, não sei. Mas a primeira vez que eu entrei... Quando eu falo prostíbulo, era um sobrado normal, tá? Uhum. Pra vocês que nunca foram e nunca vai. Era um sobrado normal. Rosa? Não era. Ele não tinha aparência de nada. Ele era Não, um porque sobrado normal mesmo. Eu falo pra você que eu tenho um testemunho que as pessoas não imaginam, velho. Mas eu depois de estar na igreja que eu me envolvi com esses rolês também. Então, pra mim não é estranho o que você tá falando. Uhum. Não, eu digo pra eles ali. Eu sempre conheço um pouco da tua história. Eu tô falando mais porque, assim, quando a gente fala prostíbulo, você não fala, meu Deus, a luzinha roxa, com uma sim. mulher desenhada. Não, era um sobrado normal. Essa informação pra mim, quando ele me trouxe isso, foi nova, porque eu nunca tinha parado pra pensar na sofisticação do mercado. Nossa, de que esse prostituição? mercado tem, exatamente. Meu Deus. E aí ele falou, cara, a parada... Ele falou, mano, a parada é tipo assim, é muito de chavado. É uma casa normal. Mano. Não, mas você tem... Então, você tem hoje do mais podre e sujo ao mais refinado. Hoje em dia... Irmão, tem- o que eu vou te falar, já que você já falou no início do podcast, é literalmente coisa de R$60, que eles falam que é a rapidinha, que é só pra você fechar o olho e sentir o prazer, e tem de R$60 a 4, 6, 8, 10 mil reais. Tipo, é tudo. Entendeu? É tudo. É um mercado muito nojento, assim, ó. Exato. Tem muitas pessoas que você olha assim e fala, cara, você não devia estar aqui, bichão. Então, sabe? E aí entra mais uma coisa, tá? Não só eu, né? A menina Porque também, né? as pessoas podem escutar a gente falar sobre essas questões e achar que
existe graça, que existe algo bom nisso aí. Na verdade, nós temos um problema hoje, cara, que é de ter evangelizado por pessoas tristes. Então, a pessoa que quer que você largue o pecado, ela é mais infeliz do que você pecando. Por isso que aprender a graça do Senhor e se contentar nele e ser satisfeito nele é uma coisa muito alta que todo ser humano deveria buscar. Porque ali, cara, ali se encontrando com o Senhor, naturalmente você se torna uma luz e não uma palavra que condena alguém, dizendo assim, pare de fazer isso que você está em pecado. Não. Você nem fala, né? Não fala, você só vive. É uma luz do amor que acaba incendiando a tua vida, a vida das pessoas, e aquilo, cara, naturalmente vai mudando o ambiente, cara. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Tanto que, tipo assim, eu escutei muitas coisas que poderiam ter me mudado, mas nenhuma me convenceu. A única que me convenceu foi depois de todo esse processo, onde eu tive... vamos lá, só pra eu resumir ali. Foi a primeira vez numa casa, transei com uma moça lá, quando eu tava noivo da minha esposa, isso depois de abril. Não, quando eu tava namorando minha esposa, isso depois de abril. E de lá, nunca parei. Tipo assim, eu falei pra ele, né? Quando você paga uma prostituta, a prostituta não fala. Não vai atrás. A não ser que ela se apaixone por você, mas não tive esse caso, né? Da pessoa ligar e falar... Então, prostituta não fala. Não vai chegar na tua casa, teu marido fez isso comigo. Não. Então, essa é a melhor ferramenta pra quem quer fazer fora do casamento, né? Não é uma dica, tá, pessoal? Não é uma dica. Longe disso. Então, assim, eu buscava isso. Só que eu também, cara, esse mercado sexual pra mim tava tão fácil, acessível, que, cara, eu falei pro Lucas no domingo lá. Cara, às vezes eu tava no mercado assim, passava no corredor, tinha uma mulher, ela olhava pra mim, eu vi que ela olhava pra mim, eu olhava pra ela. Aí, tipo, ficava... Sabe? Porque, mano, não tem como, bichão. Você sabe quando a pessoa tá olhando pra você com outro tipo de pensamento. Você sente, você discerne no espírito, sendo ele bom ou não. Sendo no Espírito Santo ou sendo com Satanás, bicho. Você vê uma unidade no sentimento ali. E, cara, às vezes eu tava no mercado assim, simplesmente, e a mulher me olhava, eu olhava pra mulher, naquela noite mesmo eu tava transando com ela. Era literalmente isso. Tipo, dei um exemplo pra ele. Eu fui numa papelaria, mas isso era solteiro, tá? Isso aconteceu quando eu era solteiro. Eu tava numa papelaria assim, a mulher me deu a notinha e o troco errado de uma coisa que eu comprei pra pintar a placa da minha Brasília na época, umas tintas. Aí na mesma hora veio o pensamento assim na cabeça. Cara, vai lá, pede teu dinheiro de volta, que ela deu o troco errado, e o número do WhatsApp dela. Feito, e fui lá e fiz. Na mesma noite, levei ela num drive-in box lá e... Tipo, era muito fácil, cara. Depois da primeira vez foi muito fácil. Muito fácil. Tudo assim, ó. Foi muito fácil. Então, tipo, isso foi me consumindo, né? Só que eu também sabia que isso não era bom. Obviamente, né? Tipo, em sã consciência, você sabe que isso aí não é bom. Até pro cara não crente, isso não é bom. O corpo, o estado físico dele. Ainda mais quando descobre a parte espiritual disso, né? Que você traz tudo daquela pessoa e, tipo, mano, eu trouxe literalmente uma árvore genealógica do diabo, assim, na minha vida. Eu literalmente trouxe, assim, ó. Porque fulano transava com fulano, a prostituta transava com uns 5, 6 caras por dia. Esses caras vinham pra minha vida também. Entendeu? Eu fiz um pacto de sangue com esses caras também, sem saber, obviamente. Hoje que eu sei, falou, rapaziada, abraço. Então, tipo, quando eu tentei divergir com isso um pouco, a primeira vez que eu contei, porque eu contei pra minha esposa, né? A primeira vez, ali foi o início do nosso processo. Principalmente do meu, né? Porque quem precisava ser curado era eu, não minha esposa. Minha esposa já estava pronta pra mim. E isso que foi o mais doído ao longo do tempo, quando eu fui fazendo o processo pra largar essa vida medíocre que eu vivia. Porque minha esposa já estava pronta pra mim. Ela já era separada pra mim. Só que eu não era. Eu não escolhi estar separado. Eu escolhi ela, mas não estava separado pra ela. E um belo dia no apartamento, uma curiosidade, tá? Pra você, esposa, principalmente. Isso aconteceu comigo, então só serve pra mim. Mas se o dia o Espírito Santo falar pra você, se atente. Não desconfie do teu marido, mas fique sempre, né, à espreita. E pra mulher também. Porque toda vez que eu transava com alguma pessoa fora do casamento, cara, era teta, assim, ó.
minha esposa no outro dia sonhava. Cara, era absurdo, assim, ó. Aí foi o que eu te falei, uma mentira mantém a outra. Então, cara, às vezes minha esposa sonhava que eu tava traindo ela. Amor, você me trai, não sei o quê, você me ama? Não, amor, te amo. Não, sabe? Sempre aquela defensiva já nervoso, tipo, eu não respondia. Não, amor, claro que eu te amo. Era sempre na defensiva, tipo assim, o que você sabe? Pô, eu vivia com o brioco na mão, cara. Simplesmente podia acontecer a qualquer momento, chegar alguém e falar. E eu ia fazer o quê? Ia ter que mentir. Era a única E quando que estourou isso, assim? Então, eu já tava ficando bem mal já com isso. Muito mal já. Eu já tava ficando aqui, assim, sabe? Com o sentimento aqui na goela já e não... Aí a gente tinha brigado feio em casa. Eu tratava muito mal a minha esposa. Eu tratava muito mal a Ana Helena. Tanto que, tipo assim... Hoje eu recuperei o relacionamento com a minha filha. Isso eu dou graças a Deus, assim, porque foi uma coisa muito difícil. Pô, você recuperar a confiança de um filho que você tirou a confiança dele. Tipo, minha filha não gostava de mim. Não porque ela não gostava, porque eu era idiota, eu era babaca, eu era grosso, eu era ignorante. Você tava replicando o que teu pai Que fazia? eu lembro... Muito mais. Muito mais, na verdade. Eu lembro de uma vez que fui dormir muito tarde. Daí eu fui dormir até na cama do meu filho. E eu lembro que você me ligou. Pedindo ajuda. Você lembra disso? Cara, eu não me recordo muito bem. Talvez se você continuar falando, talvez eu me recorde. Daí você me mandou mensagem, a gente trocou mensagem, aí você pediu se podia ligar, me ligou, ficamos um tempão conversando e tal. Aí eu lembro que eu comentei com alguém que foi uma revolta que teve lá em casa, eu e a Neia. Que daí a gente escutou que o Christian não tinha mais jeito. Ah, isso eu escutei do meu pai já. E aí eu escutei isso, e aí a minha Neia ficamos de cara, assim, tipo... Como assim uma pessoa não tem mais jeito? É isso, eu acho uma palavra muito desnecessária sair da boca de um cristão. Entendeu? Eu acho muito... Eu sinceramente não... quando às vezes a gente escuta uma coisinha ou outra de relance, assim, eu fico com uma vontade insana de arrebentar a cara da pessoa que fala isso. Porque, bichão, você não pode... A tua vida é tua vida. Tua vida é tua vida, você sabe o que você passa, você sabe o que você passa. E na hora que você fala que alguém não tem jeito, você tá dizendo que Jesus não funciona. Pra mim, Jesus nunca funciona. Ele é. Então, mas só que funciona na vida da pessoa. Funciona uma ferramenta. Quer, né? Então, mas quando ela quer, daí Jesus é um remédio. Não. Entendeu? Daí só serve pra doente. Eu digo que tem que ter um encaixe, né? É que Jesus é uma engrenagem que tá rodando o tempo todo. É que só entra no quadro dela, né? Assim, ó. É isso que eu falo. Jesus, ele funciona sem você ou com você. Aí uma coisa na tua história... Nesse sentido, né? Uma coisa na tua história que é interessante, porque... Aí você teve... Eu acho que quando você contou pra tua esposa tudo que você tinha feito, eu não lembro que contexto que era. A primeira vez eu contei pra ela na cama. Não, mas e agora que estourou? Não, então, aí a primeira vez que eu contei pra ela foi na cama. Ela desmaiou, ficou mal. Aí, tipo assim, eu tentei. Eu falei, cara, pra você ser curado, você precisa confessar o seu pecado. Você precisa se abster dele pra poder viver uma vida de luz. Pra quem que eu ia falar isso? Pra minha esposa. Era pra ela que eu tava devendo no cartório, né? Então eu falei, cara, foi difícil falar. Não saía, cara. Eu tava com a cara no travesseiro e... não saía, bicho. Aí eu falei, amor, tô te traindo. Saía assim, tipo. Aí ela, quê? Caiu no chão, assim, desmaiou. Aí a gente começou o processo. Tipo, o processo, vamos dizer assim... eu vou usar esse termo, processo terreno. Psicólogo, terapia, fui pra psiquiatra, eu tomei remédio controlado. Tudo isso. Fiz tudo isso. Só que nada funcionava, bicho. Diminuiu um pouco a minha vontade de fazer, porque eu tava consciente já também que eu precisava recuar. Diminuiu bastante. Só que ainda não tinha parado, né? E o rolê é parar, né? Diminuir. Então, aí beleza, eu fui fazendo psiquiatra, fui fazendo acompanhamento, fiz psicólogo. A psicóloga que eu fiz, cara, meu Deus, cara, só piorou a nossa situação. Só piorou. Ela falava, tipo, e era cristã, bicho. Era da nossa comunidade aqui, do nosso ecossistema. Eu simplesmente falei assim
na consulta dela lá. Falei, eu faço isso. Ela falou, não, Ana Júlia, fique tranquila. Isso é uma fase do homem onde ele acha que ele é um procriador e isso me massageava, sabe? Ao invés de, tipo, trazer cura. Aí eu falava, então eu não sou tão cachorro assim. A ciência me dá respaldo. Tipo, não faz sentido, cara. A gente escutou isso numa psicóloga que se diz cristã, onde ela falou que é normal esse tipo de atitude do homem de querer, que no período fértil dos 25 aos 35 anos. Tipo, irmão, sai daqui, Satanás. Só que, tipo assim, na época foi o que eu tinha, né? Aí eu tive um caso com uma moça, que eu já tinha conhecido ela quando eu era solteiro. Aí a gente se encontrou de novo, né? Tive relação com ela. Tava tendo conversas com ela. Porque a merda da mentira é assim, cara. Você mente pra todo mundo de forma muito fácil. Tipo, é muito fácil mentir. É muito fácil. Ainda mais pra quem não te conhece, porque daí a pessoa vai achar que você tá falando a verdade. Então, pra essa menina, cara, olha a gravidade da minha atitude na época. Eu tava falando pra essa menina que a gente ia se separar, que eu não tava bem com a minha esposa, que, tipo, eu tava jogando erros na minha esposa pra me justificar a merda que eu tava fazendo. Então, tipo assim, não, pô, minha esposa cuidava de 2 filhos sozinhos, limpava a casa, deixava a casa sempre bonita, deixava as nossas roupas sempre bem limpas. Ela amava fazer e ela ama fazer tudo isso aí. Entendeu? E, tipo, eu cheguei a falar pra essa outra menina, falei, não, minha esposa, ela não é independente, ela não traz recursos pra casa. Coisa do Satanás, bicho. Eu tenho pavor de lembrar dessas coisas, porque, cara, é uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido falar. Teu marido falar isso da tua esposa, bicho. E eu falava assim, tal, não, isso aí, eu já tô cansado, tal, não quero. Ela não faz nada, papapá. Só que, porra, mano, ela fica o dia inteiro em casa, com as crianças, cuidando, fazendo comida, sabe? Descendo com as crianças pro parquinho. Na época a gente morava no prédio, no apartamento. Aí essa menina, um belo dia, viu que eu já não tava cumprindo com nada que eu falava pra ela, né? Que teoricamente ela era uma amante minha, né? Mas eu não tinha frequência em ver ela. Tanto que nesses períodos eu vi ela 2 vezes só, em um período de 1 ano, assim. Então, mas o contato vivia pelo WhatsApp, né? Aí manda uma foto ali, besteirentinha, ela também mandava. Cara, numa vida desgraçada. Ainda mais com essa facilidade aqui, o celular. Então, mandava uma foto, aí me masturbava, ela também fazia... Tipo, era algo bem superficial e inútil, assim, tipo, sem prazer algum. Só que pela dopamina tá lá em cima, torando, eu ia. Aí, eu até queria agradecer a vida dessa menina, porque se não fosse ela ter mandado as conversas pra minha esposa, eu não estaria aqui. Então ela foi uma ferramenta também, mal sabe ela. E declaro cura sobre ela também. Declaro paz e declaro que Deus ama ela da mesma maneira que eu. Aí essa conversa chegou na mesa pra minha esposa. A menina mandou todos os prints de todas as conversas minhas com ela. Era uma quarta-feira isso aí. Aí minha esposa mandou mensagem pra mim. Eu tava de boa na empresa e tal, trabalhando. Aí ela mandou mensagem e falou, o que é isso aqui? Cara, no que ela falou, o que é isso? Tipo assim, tudo que minha esposa mandava, por mais que não fosse nada, assim, ó. Amor, o que é isso? Eu só via a legenda, tipo, amor, o que é isso? E às vezes era legumes. Eu já ficava, meu Deus, o que ela mandou pra mim? Que ela perguntou o que é isso? Tipo, eu vivia com medo, cara. Eu vivia com medo, tipo, com medo de ela pegar meu celular e às vezes ter uma... Nunca aconteceu nada, assim, ela nunca pegou nada no meu celular. Porque eu sempre excluía e tal. Mas eu sempre tive medo. Porque uma hora a casa ia cair, bichão. Se você tá na igreja... É por isso que eu falo, é diferente de uma pessoa que tá vivendo no mundo e não sabe dessa verdade. Eu sabia, entendeu? Eu sabia, mas não conseguia me desvincular disso, né? Eu uso uma figura de linguagem que é o Venom. Quando o Homem-Aranha 3 tá lá no sino, no Venom, quando ele bate no sino, o Venom, tipo, tenta sair dele, assim. Era a mesma tentativa minha de desvincular das coisas que o diabo tinha pra mim, né? E é difícil. Não é fácil, tipo, o cara era vagabundo. Cara, tudo bem, se você casou virgem e fez tudo certinho, cara, eu fico muito feliz por isso. Porque você não criou nenhum trauma e não abriu nenhuma porta pro diabo na vida dos teus filhos, na vida
da geração que tem pra frente. E eu não sabia disso. Aí essa história veio, né? Aí foi aí que as pessoas falaram que eu não tinha jeito, porque era mais uma peripécia minha, né? E eu tentei, cara, né? Tentei me socorrer com várias pessoas. Porque, tipo, eu queria mudar. Eu queria ser uma pessoa agradável, não pra igreja, não é isso, mas ser uma pessoa decente pra minha esposa, ser um ser humano decente. E quem traz decência para um ser humano é só Jesus, cara. Não é as coisas boas que você faz lá fora. Quem traz decência pra tudo que você faz é Jesus. E eu não tinha isso, né? Aí foi onde eu comecei a correr atrás do Juliano, né? O Dias, falei com o Helder, falei com o Cal. E, cara, nessa época, nessa semana, ninguém... E não entendam errado, não é que ninguém quis me atender. Mas quando eu ligava pra essas pessoas e falava, Christian, tipo, o teu caso... eu não sei lidar. Aí um foi passando por outro. Até caiu na mão do Chico. Que o Chico também falou, cara, eu não posso te ajudar muito. Fala com a minha mãe. Que daí foi aí que eu comecei a ter relacionamento com o Chico e tudo mais. Aí depois fui pra tua home, né, Chico? Lá na tua casa lá. Uhum. Aí a Tere começou... Aí eu fui lá, conheci a Tere e tal. Depois de tudo que esse B.O. aconteceu... Aí, cara, a Tere fez um processo surreal comigo, que eu fico de cara e falo muito empolgado isso para as outras pessoas, porque tem que fazer, porque é muito bom você descobrir o teu passado, coisas que você não viu. E a Tere fez o processo de libertação comigo. De Soso, tudo. Cara, é incrível, cara. Eu vi desde o 0 mês na barriga da minha mãe até o último dia que eu tava lá, cara. Isso foi bizarro. Foi bizarro, cara. Eu fiquei com o olho fechado lá e a Tere... com 0 mês, onde você tava? Só vejo uma escuridão. E o cerne de tudo isso aí, desse demônio que ficou me acompanhando até esse dia onde eu fui liberto, que foi o dia que eu tava na Tere. Primeiro eu tinha feito um Soso com o Thiago, o dançarino lá, do Hot Share. E ele falou que ele fez um Soso comigo rapidão lá, ele falou, cara, você tem algum problema com a tua mãe. Você tem alguma coisa escondida atrás da tua mãe lá, você e tua mãe e tal. Aí eu, tipo, cara, o que é? Tipo, será que eu fui abusado quando era criança e não lembro? Porque o corpo, ele trava, né? Uhum. Tipo assim, ele faz você esquecer pra você não viver esse trauma. Uhum. Aí, tipo, será que eu fui abusado? Será que algum tio passou a mão em mim? Porque antigamente era comum, cara. Tipo, você sentar no colo do tio. Uhum. Minha irmã foi abusada assim. Uhum. Entendeu? Por um parente. Então, tipo, era uma coisa comum. Eu ficava, putz, cara, será que eu fui abusado? Tipo... Porque não faz sentido eu nascer mulherengo. Não faz sentido eu nascer cachorro. Não faz sentido, cara. Meu pai não é... Meu pai nunca traiu minha mãe nunca traiu meu pai. Aí, da onde que é isso, entendeu? Aí a Tere fez o processo. Aí, no 4º mês, quando eu tava na gestação da minha esposa, da minha mãe, ela viu minha mãe e meu pai... Eu e a Tere, a gente viu minha mãe e meu pai numa discussão. E nessa discussão que meu pai deu de dedo, porque meu pai, ele sempre foi um cara grosso, assim, né? Ríspido, tipo... não quero saber! Bem assim. Tipo, tanto que eu imito pro Léo, o Léo racha o bico, tudo. Porque a gente trabalhou junto lá, né? Aí, cara, nesse dia, no 4º mês de gestação, meu pai brigou com a minha mãe de dedo. Não sei o que aconteceu, porque não tava nascido. Só que quando minha mãe entrou pra casa, na mesma hora minha mãe entrou com uma sombra. De mão dada. E essa sombra, cara, ficou, né, no Sousa, a gente viu lá, ela ficou na espreita até os meus 16 anos. 16, 17 anos. Ela ficava, tipo, fora, ao derredor, assim, sabe? Ela não tinha poder sobre mim ainda. Ela não tava dentro de mim. Aí eu fiquei de cara, eu falei, mano... Aí a Tere já, tipo, cara, é incrível, assim. A Tere já fica com o radarzinho ligado, falou, vamos pegar isso aí e tal. Aí, beleza, eu fui fazendo o Soso, 0 mês, tal. Daí 1 ano de idade, 2, 3, 4, 5. Aí teve uma hora que com 4 anos de idade foi a primeira vez que esse demônio apareceu. Primeira vez foi com 4 meses, que ele apareceu nessa sombra, entrando junto com a minha mãe, que era uma mágoa, né? Que ela entrou com essa mágoa junto pra casa, né? E a gente, nessas horas que eu vejo a seriedade de você... cuidar com o que você entra em casa, com quem você leva em casa, o que você escuta dentro de casa, qual música,
Cara, depois que eu descobri tudo isso aí, nem música eu escuto direito mais, porque, cara, qualquer tentativa de Satanás que ele quiser, eu vou fazer o máximo pra ele não... Não sou contra, obviamente que não, sou músico, então, tipo assim, eu... né? Mas eu tomo muito cuidado, justamente por isso, né? Por esse discernimento. Aí, cara, com 4 anos, esse demônio apareceu. Tipo, ao derredor, assim. Aí foi indo. E quando eu tinha 16, 17 anos, ele entrou em mim. E eu lembro, né? Isso eu via, porque quando eu ganhei meu Fusca, eu dormi nele uma semana, né? De empolgado. Dormi dentro do carro, na garagem de casa. Ao invés de dormir na cama, no tongo. Aí, nesse dia, ele fez que nem um Gasparzinho, assim, ó. Saiu do lugar e entrou em mim. Aí a caganeira começou, bichão. Aí começou tudo, que foi a parte sexual minha, né? E aí, cara, tipo... Foi esse caminho, assim. Tipo, aí até ele falou... Eu falei, Tere, mas e aí? Qual que é a pira, assim? Tipo, eu que não presto mesmo? Qual que é? Ele falou, não, Christian, às vezes o diabo, ele sabe do teu potencial e ele não é burro e nem novo, né? A gente acha que o diabo é burro porque a gente acha que sabe das coisas, mas, tipo, cara, o diabo tem... O cara é velho, né? O cara sabe o que faz. Aí falou, não, ele te escolheu porque ele sabe do teu potencial. Aí, tipo, eu falei, que bosta, cara. Tinha tanta gente pra escolher, por que me escolheu, né? Ela falou, não, Christian, ele sabe do teu potencial, ele sabe que você carrega uma verdade que poucos têm e, tipo, ele foi pra tentar destruir, porque é a função dele, né? A função do diabo é essa, não é roubar o teu carro, não é roubar a tua casa, isso aí é banal demais. Sim. Mas, tipo assim, ele tava roubando uma geração inteira ali, né, através de mim. E, tipo, cara, quando eu comecei a ver isso, eu falei, cara, é muito mais sério do que eu tava imaginando. Muito mais sério. Aí a Tere foi lá, ela pediu pra eu passar o nome de todas as meninas que eu fiz, ou se eu não lembrava o nome, alguma parte do corpo que eu lembrava, tipo, a menina ruiva, a menina que... Cara, eu fiz uma lista, assim, ó. Tipo, eu não me orgulho, mas foi uma lista de mulheres. E fora as outras mulheres que eu passei pra ela depois que eu lembrei. Pra gente fazer a quebra e devolver a parte que tá com essa mulher e eu devolver a parte que tá comigo. E tipo assim, foi muito profundo, cara. Uhum. Foi muito profundo, assim, ó. Muito profundo. E hoje o que me motiva a não fazer mais, obviamente porque é burrice, se eu fizer. Tenho uma família linda, tenho uma esposa linda. E é o que eu falei pra você, cara. O diabo cega ao ponto de você achar que tem diferença no prazer. É um só o prazer, cara. E assim, ó, pra gente, infelizmente, minha vontade era de ficar mais 1 hora discutindo sobre isso, mas não dá. Mas você tomou uma decisão que a maioria dos homens não tomaria, que é, no lugar da tua vergonha, você perseverar. Que você poderia muito bem ir para outra comunidade e não ser o cara com esse passado. Sim. Mas você decidiu ficar. E aí, por exemplo, aí eu tô na igreja aqui e olho você na frente cantando e para mim é como se fosse um altar de que Jesus mudou a vida de alguém de verdade. Então é isso que eu vejo. E aí eu também já vi a minha mãe triste e você ir lá e cuidar dela. No culto, por exemplo, eu já vi isso acontecer. A minha mãe tá chegando na igreja triste, você ir até lá na frente lá e abraçar ela e ficar cuidando dela ali. E aí eu vejo que quando o homem ele consegue calar tudo aquilo que é ego, tudo aquilo que pode parecer vergonhoso e ele realmente encarar as coisas de frente e viver para a glória de Deus, como ele vai superabundar na vida dos outros, a ponto de você cuidar de quem cuidou de você. E aí tantas vezes que a gente já se viu na igreja, você abraça, você carrega aquele sentimento de profunda gratidão pelos processos que você viveu, pelas pessoas que estiveram do teu lado, e hoje você vive um novo momento, como família, como marido, como ministro de louvor, como algo que você tá vivendo, e o passado na tua vida ele se tornou um lugar que ele só é visitado para a glória do Senhor, porque agora você vive mesmo uma comunidade onde você está aberto
para ser curado e aberto para curar também. Vivendo esse processo como tem que ser natural numa comunidade. Sim. E aí, Christian, a tua história, eu tenho certeza que ela comunica muito mais com todo mundo do que muita história que passou por aqui. Porque você não quis falar sobre o dia que você colou na prova. Você não quis falar sobre as coisinhas que... Você quis falar do submundo, do porão, da podridão. Que geralmente as pessoas não querem falar sobre isso. E é isso que me preocupa, porque foi o que eu falei pro Lucas lá. Tipo, depois que eu abri o que aconteceu comigo com o pessoal da igreja, cara, veio uns 3, 4 marmanjos. Eu passei por isso também. Então... Tipo, pô, mas cara, por que você não... Não tô culpando essas pessoas, né? Óbvio que não entendo assim. Até porque cada um tem seu processo. Mas tipo, cara, por que você não falou que... Podia ter... Isso pode tirar pessoas mais rapidamente do local que elas estão. Porque assim, cara, eu não via futuro. Não vou falar pra você que eu vinha futuro. Eu não via esperança, bicho. Eu vivia com a sensação de que eu ia morrer o tempo todo. Sim. Porque eu tava devendo no cartório, cara. A merda de você viver com o diabo é porque você sabe que você tá devendo no cartório. Exato. E tipo, uma hora o cartório vai cobrar, bichão. Vem o oficial de justiça lá, que é os anjos dele lá, e pá. E, cara, eu acho que o principal ponto da tua história é esse, assim, ó. Eu lembro que você falou que você pediu ajuda pra um, o cara falou, pô, não posso te ajudar. Pediu pro outro, pô, não tenho repertório pra te ajudar. Não é nem que o cara não quer, é que o cara não tem repertório, mano. Nem Sim, cognitivo, nem sim. comportamental. O cara, ele não sabe E na por época eu onde fiquei de começar, cara. mano. E na época eu fiquei de cara, porque assim, cara, como que um pastor não pode me ajudar? Então. E Só aí, que, tipo, ele não viveu isso. exatamente. Dá pra aprender pelo erro O cara, ele dos não outros? sabe. Ele vai te ensinar baseado, obviamente, do que a Bíblia diz, mas Mas como pra que fazer, exatamente, ele não vai. sabe por onde começar. É. E aí é onde tá a riqueza disso tudo, de você ter vivido isso, e você tá com uma vida completamente transformada agora, é que hoje você consegue ser um farol para o cara Sim. que ele tá ou pensando e ainda não tomou essa decisão, e se você ainda não tomou essa decisão, entenda que esse podcast chegou pra você como, cara, o bote salva-vidas, irmão. Porque você tem um cara, você tem aqui uma figura que você sabe o que esse cara passou e você sabe como ele pode tirar desse lugar antes de você entrar nele. E você que já entrou, irmão, a mesma Dá pra coisa. sair, É a dá pra mesma sair. coisa. Porque o meu medo foi como que eu mudo tudo isso aí, né? Como que eu mudo? Porque, cara, você tá falando uma coisa muito séria. Você tá envolvendo 4 pessoas. Você, tua esposa e teus filhos. Como que você... Entendeu? Como que você protege teus filhos disso? Porque um dia meus filhos vão saber que eu traí a mãe deles. E tá tudo certo. Eu prefiro que eu fale pra eles. Porque eu uso os meus erros pra falar pra Nelene Purita, ó, filha, não minta. Não minta. Porque foi o que eu te falei, a criança ela vai jogar o verde. Se você deixar, vai amadurecer. Então a Ana Helena uma vez tentou mentir, o Ethan também já. E eu falo, filho, o papai já mentiu muito pro vovô Joilton. E eu te garanto, filho, que mentir não é um caminho de excelência. E eu falo, mano, porque o que eu te falei lá, o Cal mesmo falou pra mim, né? E isso eu carrego bem forte. Cara, você tinha que ter vergonha de ter feito, não de falar. Então já como eu não tô fazendo mais e tô de boa, eu não vou ter vergonha de falar, cara. Eu não tenho vergonha de falar que eu traí minha esposa, que eu fui pra uma casa de prostíbulo. Não me orgulho? Não me orgulho, mas eu não faço mais, então isso não me condena mais. Hoje eu não durmo no travesseiro achando que minha esposa vai pegar meu celular e vai ver alguma coisa. Não vai, bichão. Não vai. Pode caçar, não vai. Entendeu? Não falando que eu sou... Nossa, o cara agora pode tirar pra todo lado. Não, não é assim. Eu tenho temor, irmão. Eu tenho temor porque eu sei que se eu fizer de novo, tudo que tava em mim vai entrar 7 vezes mais. Aí pode esquecer. Entendeu? O diabo, ele não tem poder, mas se você dá pra ele, ele faz o escarcel. Sim. Cara, obrigado pela tua presença. Valeu pelo teu papo. A gente Vamos realmente precisar não tem mais. Vamos precisar de um segundo... Nós vem aí também. Que agora já tem o próximo podcast aí na fila. Mas encerra pra gente, Chico. Você que ficou até aqui, se comunicou, talvez você é de menor. E você, meu Deus, você estava assistindo essa história, eu queria te dizer uma coisa. Eu tenho 41 anos. Você tem quantos anos? 31. Você? 30. 30? Então, assim, se tem uma 19. coisa que eu converso com a minha esposa, que eu me arrependo profundamente, é de não ter casado virgem. Eu queria ter entregado para ela esse tesouro de exclusividade. E ela fala a mesma coisa para mim.
Então entenda o quão puro é o ato de você se guardar. E se você já cometeu esse erro, saiba que Jesus consegue te levar para um lugar de pureza. Não brinque com isso. Leve isso muito a sério. Obrigado pela tua audiência. Se você foi abençoado com esse episódio, curta, compartilhe, se inscreva na nossa página. E é uma honra ser igreja com você. Qualquer coisa, o Christian tá aqui. Se precisar de mim, eu falo de coração aberto, assim, ó. Eu obviamente que eu não posso ajudar todo mundo, né? Mas meu Instagram tá ali. Cara, tá com dúvida. Eu fiz merda. Cara, Jesus ressignifica. Glória a Deus. Jesus trouxe excelência no meu sexo. Jesus trouxe excelência na minha paternidade, na minha vida. Então, assim, dá. Eu tenho certeza, eu falo isso de coração, assim, ó, dá. Mas eu fiz, cara. Beleza, você quer mudar, você quer viver uma vida plena? Dá. Dá porque... Não por você, porque alguém já fez isso por você. Então, eu tô disposto, de verdade mesmo. Minha casa tá aberta, tá de portas abertas. Meu celular também, minha esposa, meus filhos estão aqui para servir e tirar as pessoas desse lugar que eu tava. É para isso que eu tô aqui. Maravilha. Aleluia. Fechou? E até semana que vem, se assim Deus permitir. Amém. Com mais um episódio Do Bíblia na Sobremesa. Tamo junto, um abraço.